Olá pessoal, a pedido da minha amiga Catiana, da Galeria 33, eu vou falar um pouquinho, brevemente, sobre o processo de organização. Antes de mais nada, eu acho que tem um mito, existe um mito, de que todo artista é doido e desorganizado. Doido a gente tem que ser um pouco mesmo, que senão, diante das desafios que os nossos tempos, o espaço em que nós vivemos e tudo mais nos atinge, a gente tem que ser um pouco doido mesmo para continuar. Agora, desorganizado, em alguns casos sim, como toda profissão. No meu caso específico, existem algumas razões para eu, como a Catiana diz, por eu ser organizado. Primeiro, o DNA. Eu sou filho e irmão de engenheiros. E em determinado momento da minha vida, na juventude e tal, muito provavelmente eu estava encaminhando meus estudos para ser engenheiro também. Ocorre que por uma série de razões, a principal delas é que para mim pareceu ser muito mais desafiador encarar o oposto, né? A razão, a objetividade e tudo mais da profissão de engenheiro, e encarar os desafios da imaginação artística. Uma outra razão por eu ser organizado são os acidentes de percurso. Praticamente todos os artistas da minha convivência e aqueles que eu li a respeito da nossa contemporaneidade, para sobreviverem tiveram que ter atividades paralelas. Eu, por exemplo, fiz Escola de Belas Artes, né, curso superior de gravura, e em seguida, por algum tempo, fui professor, com as obrigações que a disciplina exigia. Na sequência, eu fui um pequeno empresário, fazia molduras. Empresário não, eu era marceneiro. Fazia molduras para as galerias e para os artistas, né? Depois de um tempo, também trabalhei como editor de arte e diagramador numa assessoria de imprensa e outras coisas. Eu fui acumulando conhecimentos para ter uma estrutura na qual me permitiu, por exemplo, na produção de exposições, eu cuidar desta produção de ponta a ponta, né? Desde a produção do material, dos suportes, das telas, das molduras, a produção da pintura e das gravuras, é óbvio, e na sequência todo o aspecto da organização expositiva. Então, um projeto dispositivo, organização de catálogo, isso, e isso implica uma organização. Outro aspecto é que, com os conhecimentos dessa linguagem que eu utilizei no período que eu fui editor de arte, a partir de 2006, eu comecei a produzir um site. Esse site existe até hoje, é o soncine.com.br, e entre as links desse site tem um linkzinho que eu gosto muito, que se chama Diário. Então, desde 2006 eu me obriguei a tudo que eu produzia, encerrava,
fotografava, catalogava, está lá no HD, né? O HD está aqui, o computador está aqui do lado. Já já eu falo sobre o ateliê. E os últimos 20 registros são colocados até hoje no site. Então, até tem alguns seguidores, tudo mais, que acompanham, até é gozado que em determinadas épocas, por uma razão ou outra, eu fico algumas semanas sem colocar nada, é porque por alguma razão eu não pintei, né? Mas isso é raro. Eu tenho, por disciplina, principalmente nos últimos 10 anos em que eu quase sou exclusivamente artista, né? Eu me sinto na obrigação de pelo menos uma vez por semana produzir algo, sair algo para ser colocado no site, ou seja, algo que eu considere pronto, né? Diferente de estudos. Há outras razões, né? Então, como resumindo, né? Eu utilizando essas ferramentas, né, eu tenho lá tudo registrado, né, quando eu sou chamado para realizar algum evento, eu chego com uma estrutura, já uma infraestrutura praticamente pronta. Eu sei onde vou pendurar os quadros, eu chego com o material pronto, né. Só não faço os textos, né, mas até ensaio um pouquinho, mas isso eu tenho que artista é uma coisa, pintor é uma outra coisa, crítico não tem nada a ver com a produção, com o fazer, né? A visão do crítico tem que ser diferente da visão do artista, acho eu. Um outro aspecto que também me obriga a ser organizado é que os meus ateliês nunca foram enormes, sempre foram pequenos. Nesse momento, por exemplo, o meu ateliê é a sala do Sobradinho, onde eu moro em São Paulo, e nessa sala está toda a minha história, né? Estão as ferramentas de gravura, as tintas, o cavalete, o computador com todos esses registros, e isso me obriga a ser organizado, né? Porque, além de tudo, e lá no fundo tem uma oficina para eu fazer minhas molduras, né? Isso me obriga, né, a ser organizado também. Resumidamente, eu acho que isso dá um resumo, né, do meu processo de trabalho. Obrigado a todos.